comentar que este filme também é um filme que fez parte do doutoramento teórico-prático que eu fiz. E se calhar na gênese disto havia um projeto, uma ideia um bocado teórica, foi a proposta que eu apresentei para ingressar no doutoramento, para ter bolsa de FCT. E na altura a proposta era uma coisa um bocado. A ideia era um pouco documentar o onírico no cinema documental. O onírico e o invisível, portanto, a memória, tudo o que é património imaterial, de certa forma. E como se tratava de um doutoramento teórico-prático, a ideia era, a partir de uma pesquisa teórica, fazer experiências mais práticas. Podiam resultar ou num filme, ou em pequenos filmes, ou mesmo utilizar fotografia, havia um campo muito grande de liberdade. Certo que ser, estava muito frio. E a primeira parte, o primeiro ano de doutoramento foi muita pesquisa teórica e de repente eu comecei a fazer uma coisa muito, como uma metodologia um bocado etnográfica, a entrevistar pessoas sobre os sonhos delas. E foi aí que fui falar com a minha mãe, e a minha mãe, sempre com uma abordagem um bocadinho pragmática para não se ter que confrontar com certas coisas, disse que mesmo com que eu conheço o filme, que nunca se lembrava dos sonhos dela e a não dar grande importância a isso. E de repente revela-me aquela história da sessão de hipnose, que na realidade eu no filme, portanto, o filme é sempre uma construção, não é? Aquilo não foi bem uma sessão de hipnose, mas foi uma fase qualquer não, fase importante, que ela atravessou aí aos 50 anos, em que, embora ela se veja como uma ateia, tentou algumas coisas alternativas e entrou um bocadinho na astrologia. E por acaso é engraçado, e quando quiseres que eu me reoriente, porque assim, eu já tive várias conversas dessas e eu tenho que conhecer os mapas de conversa, portanto às vezes vou partindo por outros caminhos. Mas ela, na altura, exatamente dentro do seu espírito pragmático, não teve muita paciência para aquela conversa da astrologia e deram umas cassetes que ela ouvia assim, e então a astróloga às tantas disse, não, o que você precisa, mesmo que tenha uns nós para desatar, é fazer uma regressão. E foi nessa coisa de regressão que eu traduzo aqui como uma ação de hipnose, que também é uma ação de hipnose, ela que encontra o pai, que no fundo é um sonho também, uma forma, ela toma contacto com o inconsciente dela. E a partir daí eu começo a perceber, isto realmente não só uma coisa que a minha mãe tentou toda a vida camuflar, mas também é uma ausência minha. É uma coisa que nunca explorámos, nunca sei porquê, nunca. E a partir daí começo a fazer uma pesquisa sobre o meu avô e sobre a memória e realmente o trigger fundamental é quando eu encontro aqueles arquivos, aquele arquivo em que o meu avô, de facto, parece estar a falar comigo. Não é uma coincidência tão grande. Eu achei que a partir daí era impossível não fazer. Ou seja, aí já era uma questão cinematográfica, havia ali material e eu senti-me verdadeiramente convocada, já não só enquanto neta, mas como realizadora para fazer este filme. Mas então, inicialmente, as memórias não eram as memórias da tua família, esse lado onírico era uma coisa. Não, inicialmente não era. Era uma pesquisa muito mais académica, em que eu tinha um corpo de filmes que ia explorar e, sim, a partir daí talvez eu própria fazer as minhas experiências, mas não pensei que ia entrar numa coisa tão pessoal. E o projeto era uma longa desde o início? Não era obrigatoriamente, não. O que se sente no filme é que realmente isto tem um fogo, nunca há um mínimo tédio, pelo menos sentir a ver. Não, há muitos destes filmes que têm uma metragem normalmente por 50 minutos. Pois, porque eu acho que a questão aqui que eu tentei sempre,
exatamente porque não me vi logo à partida a fazer um ritual e a questão da autobiografia, uma coisa que eu demorei um bocado a ter assumi-la, mesmo o facto de eu entrar no filme, foi uma coisa que eu me diverti muito com isso e com a minha voz, claro, que às tantas tinha mesmo essa preocupação de encontrar a distância certa, de não ser uma coisa demasiado também tão pessoal que não interessasse a mais ninguém, tinha muito essa preocupação. Não é? Portanto, eu acho que depois, por outro lado, a questão das saquinhas de cachimbo, que acaba por ser uma espécie de uma garrafa, um gimmick um bocadinho esponquiano, que vai alimentando um bocado a narrativa. E vai saltitando mesmo depois para a história do tio e aquilo nunca perde, que é uma coisa notável, uma vez uma oportunidade. Pelo meio há muitas respostas que não se dão, não é? É um bocadinho uma estrutura um bocado materiótica, porque não são coisas dentro de coisas dentro de coisas e claro, depois há muitos filmes, não é? Que agora não apetece continuar. Bem ter cuidado para não cair completamente no alçapão. Podem ser os teus cadernos a aula de desgaste, não sempre isso a ver. Havemos de chegar lá, mas não nos podemos esquecer dos problemas. Como é que é esta coisa de filmar a tua mãe, a ver o teu avô? Mas eu gostava de ouvir outras perguntas antes, mas essa não podes fugir a essas. Mas qual é a pergunta em concreto? Não, é que há bocado estavas a falar dos problemas que experimentaste em ver filmar a ti própria, e há aqui várias coisas que queria perceber como é que resolveste a questão de se lerem as cartas. A mãe vem para a tua tia, e se dispor a tua mãe a ver as Sim, claro. imagens. Eu acho que o filme foi todo eu construir de uma maneira completamente os meus outros filmes. Ou seja, tem que conhecer os meus outros filmes, tem por base um dispositivo observacional muito claro. E são filmes que são feitos para dar aquela ingenuidade de vou representar o outro, não é? E normalmente a página, como eles são feitos, é que há uma fase de preparação, uma fase de rodagem e uma fase de montagem. São muito clássicos nessa preparação. Aqui, todas as fases estão intercaladas. E portanto, isso tem muito a ver com a parte da escrita do doutoramento. Portanto, eu intercalava muita coisa. E o filme, exatamente por causa desse intercalar da rodagem, depois ia para a mesa de montagem, experimentava, depois ia filmar e lá está, e descobri mais uma coisa, porque a minha mãe aqui tem um papel fundamental. A minha mãe decidiu logo à partida que ia comigo nesta viagem, mas obviamente não estava nesta viagem no fim como estava no início, ou seja, ela ao princípio, e houve muitas experiências em que eu a filmei, em que ela se defendia um bocado e a pouco e pouco ela vai se transformando no filme. E nesse sentido, eu acho que o filme é bastante transparente em relação ao seu processo. Embora seja um filme muito construído, é muito transparente em relação às viagens. É também um filme sobre o filme. Não sei se estou clara. Ou seja, é um filme que espelha muitas dificuldades também. É um filme sobre o silêncio, sobre a dificuldade de chegar às coisas, ao acesso, e joga com isso, não é? Eu, durante muito tempo, o objetivo parecia ser entrar na casa da minha tia. Depois, de repente, tenho assim uma espécie de epifania e digo, mas se não vou entrar, vou transformar isto numa força. Se calhar é muito mais interessante não entrar e dar uma liberdade que não teria se eu entrasse. E o filme é todo construído assim, não é? Isto não é possível, então vamos fazer outra maneira. Eu senti na tal cena da tua mãe a ver as imagens. Eu acho que quando o cinema consegue ser grandioso é quando nos expõe a construção. Estamos ali a ver algo que nos pode emocionar. Há uma espécie de manipulação, de terceiro canal, até ao espectador.
Mas nós sentimos que aquilo é uma coisa genuína e quando vi a tua mãe, ela parecia que estava a regressar àquela que tinha na infância. Pareceu que ela rejuvenesceu nesse plano, além dela estar inicialmente a sorrir, com aquele olhar para o pai, depois emocionar-se e sepulta. E eu acho que a cena é. Se não fosse mais para essa cena, o filme era uma coisa incrível. Sim, eu acho que funciona aí também uma espécie de triangulação, não é? Porque ela olha para aqui, depois olha para mim, há ali uma busca de cumplicidade e também de apoio, e estamos ali numa relação, apesar de só estar ela em campo, estamos os três, não é? E é isso que é engraçado. Nós até nos esquecemos que ela dizia inicialmente que não tinha nenhuma relação especial com ele. Claro, é isso, eu acho que é isso que é que será um conflito, não é? Como é que foi para a sua mãe estar tanto tempo a ser filmada? Porque ela não é atriz, nem não sei se está habituada ou não, mas ter um papel assim tão fundamental e ao mesmo tempo ser tão espontâneo, tão natural, isso para mim fez-me. Porque passa imenso tempo a ser filmada e nós não notamos isso, parece que não está a ser. Eu acho que tem a ver exatamente isso com o tempo, não é? Vocês têm a noção que eu filmei muito mais com ela do que aparece aqui, não é? Então, ao princípio, ela que sempre se mostrou disponível, ao princípio estava mais à defesa no sentido de. Acho que tem. Sim, e de não se deixar envolver tanto emotivamente. E depois também há outra coisa, eu penso que filmei sozinha e eu estava à frente dela com a câmera. E foi mesmo no início e sentia assim um bocado desprotegida e pareceu-me um bocado estranho eu estar assim, protegida pela câmera e ela ali comecei a entrar do outro lado. Depois no fim já estou outra vez com ela, mas ela no fim já está numa posição diferente. Eu acho que foi difícil, é pena ela não estar aqui, eu acho que foi um processo difícil para ela, mas ao mesmo tempo acho que lhe deu coisas, não é? Eu acho que ela saiu. É difícil dizer, porque eu sinto que ela agora está um bocado na ressaca disso. É um processo um bocado. Se por um lado a pacificou, por outro lado ela teve que estar ali a esgravatar em coisas que estavam aqui assim, arrumadas e tal. Eu percebo que há muita coisa, essa coisa em documentários, sobretudo no cinema direto, que se não se apanha o primeiro momento se perdeu. E eu acho que não é assim, porque as pessoas repetem certas emoções, essas coisas voltam outra vez. Claro que a primeira vez tem sempre uma magia, não estou a dizer que não, e se conseguir, maravilhoso. Mas a segunda vez tem outra vantagem, é que já há uma relação. E, portanto, há outro tipo de espontaneidade que se calhar é mais autêntico, porque há um conforto as pessoas. E eu acho que, mesmo voltando à questão da minha mãe, eu acho que é isso, quer dizer, para já sou eu, não é? Ela conhece-me há 40 anos. E as pessoas com quem eu fui trabalhando, porque às tantas eu não estava sozinha, chegou um momento que trabalhei com uma pequenina equipa, então eram pessoas que a minha mãe já conhecia há muitos anos, porque são pessoas que trabalham comigo há muitos anos. Portanto, havia toda essa familiaridade que era importante. Mas lembro-me que nessa cena específica, não sei se te lembras, Maria, que Maria Cáquia, que trabalhou comigo no filme, o João preparou a câmara e disse: eu acho que agora ficas aqui sozinho com a tua mãe. A experiência portuguesa também não é só no cinema, em termos de literatura, a autobiografia é uma coisa muito pouco existente em Portugal, não é? Ou até construir uma ficção a partir da própria verdade, como existe imenso em França, não existe praticamente todo. Exporem-se a vida, essas coisas não há. Não é só cinema, realmente também não há. É curioso que eu ao fazer o filme, e
autobiográfico e de repente comecei a fazer algo. Isto é um bocado induzido, não é? Criar alguns paralelismos entre eu estar a fazer isto e ele estar a escrever. E também porque há um momento que tu começas a escrever tão obsessivamente que é quase uma escrita automática, sai assim. E eu não vou dizer que este filme é um filme automático, mas houve ali momentos, porque é um filme sobretudo muito construído na montagem, mas houve de facto, se houve filme que eu fizesse em que houve momentos em que eu parecia que estava uma espécie de transe, foi este. As coisas iam. Aconteceu muita coisa que estava a fazer, não sei. Filme, eu sei que o fiz, mas às vezes parece que ele se fez de si próprio. Não explicar isto. Nunca lhe passou pela cabeça, uma vez que nunca conseguiu ir lá à casa, tentar uma outra estratégia, sei lá, arranjar alguém. Ui, nem imagino. Quantidade de estratégias. Desde imaginar à noite que é assim com os escafandros, até eu tenho um amigo que trabalha para o Centro Nacional de Cultura e organiza assim umas visitas literárias a casa dos escritores. E já tinha tudo combinado com ele, eu ia com ele, íamos primeiro à casa do Teixeira de Pascoais, depois lá tudo, queríamos ali. Mas depois achei a minha cara, logo que sou eu. Depois pensei, não, vou mandar só o João, vou dizer ao João que ele era o diretor de fotografia para ir ele em vez de mim. Mas depois lá está, depois comecei-me a trabalhar esta coisa, se calhar esta coisa de não entrar é mesmo assim. É isso que eu tenho que seguir. Eu vou contrariar um bocado essa ideia que nós estamos a fazer porque curiosamente no cinema português, então nos últimos anos tem havido vários filmes. Mas é verdade. E de facto, a minha é relativamente recente, porque muitos deles também estão ligados à história de Portugal, pode ter a ver com esse amadurecimento, pode ter a história de não sei o que. Sim, eu acho que. Não, completamente. Eu acho que agora se vai começar a falar dessas coisas, porque apesar de tudo, parece que já foi há bastante tempo, mas ainda é um bocado recente, não é? Acho que é isso. Mas estás a pensar em que filmes? Não, estou a pensar, tivemos aqui em outubro o Jigsaw Film, por exemplo. Eu acho que também tem a ver com outra coisa. Não, mesmo o Gonçalo Tocha, o trabalho dele é bastante ancorado nele, não é? Ele assume-se muito dentro dos filmes. Mas o Lawful que estávamos a falar, se pode enquadrar neste género. Sim. Não, há imensos e bons exemplos, coisas que eu acho que também pode ter a ver com queria perceber contigo se isto também não tem a ver com as contingências do cinema português, das formas de fazer, do dinheiro que existe disponível. Mas a questão autobiográfica ou a questão documental? Também acho que uma coisa leva à outra, não é? Se eu não Sim. tenho meios para fazer, às tantas vou olhar para uma coisa que me é próxima e vou. O que é que tu achas? Achas que está relacionado com isso? Podes olhar para o vizinho e não olhares para o Sim, vizinho, claro, não é? sim, claro. Há muitos filmes feitos na minha rua. Bora lá filmar a papelaria e tudo ali. Acho que a questão autobiográfica acho que não se prende muito com essa contingência. Acho que tem a ver com este momento de. É assim, lá fora houve muito cinema que começou a virar-se já há muitos anos, não é? Mas eu acho é que tem a ver com outra questão. Isto já estou agora a inventar um bocadinho, que é com um certo cansaço do documentário que procura buscar uma verdade, não é? Portanto, a partir do momento que se assume que o documentário é sempre um ponto de vista e não há esse mito de objetividade, já foi muito mais que ultrapassado, de repente há uma espécie de vontade irresistível de ficcionar dentro do documentário e é muito mais fácil ficcionarmos sobre nós do que sobre o outro, não é? Pois há uma questão ética, não é? E nós não podemos, ou o outro colabora connosco e bora lá e fazemos uma grande ficção, agora nós tentarmos reconstruir
consegui trabalhar um bocado dentro de uma base documental e brincar com isso, se calhar é mais fácil quando estamos a trabalhar numa coisa mais próxima, assim, temos mais. Mas esse lado de construção, É isso, esse lado de construção, estava a dizer que realmente o Gipsy lá também é um bocado isso. O filme parece sobre a meta que vai tentar registrar o cotidiano da avó e depois o filme passa a ser mais sobre ela própria, sobre a sua relação com o cinema, que as dificuldades que estão encontradas. E os filmes parecem muito propícios a isso, esse ambiente controlado e essa construção também permite que o filme seja um filme. sim, ou seja, assumir a fragilidade do que fazer acaba por ser mais, mesmo próprio, estávamos a falar ao jantar do Miguel Gomes e do meu querido legislador. No fundo, a primeira parte do filme, que é sobretudo documental, é no fundo o momento em que o espelho, claro que depois é uma coisa muito construída, mas eu acho que nasce também da contingência, não é? Ou seja, a partir do momento que há uma contingência, agora vai virar a câmara para nós e vamos nós fazer isso. Então, nesse sentido, acho que tens razão, voltar à tua questão. Eu dizia que a contingência não era responsável pela autobiografia, mas se calhar é um bocadinho. E cada vez há mais filmes também sobre cinema, que eu acho que este também é um filme sobre cinema. Cada vez noto que esses filmes têm mais potencial, mesmo esta coisa de se usar fotografias até de outros. Tem potencial, cada vez há mais gente a trabalhar, até a comprar arquivos fotográficos. Sim, esta coisa mais de bricolagem do cinema. Perceber? É assumir, já que o cinema é uma hora lá ainda, ir mais fundo nessa brincadeira, não é? Também é uma questão de identidade, não é? O cinema como ferramenta de identidade, uma entidade individual ou social, mas à busca, e essas fotografias que já o fazem, não é? Claro. E a portuguesa penso que também encontrou esse grande baú que é isto serve para registrar a nossa identidade. E os vindouros poderão, de alguma forma, conhecer os seus pais, os seus avós, etc., com estes registros que nós hoje deixamos. Exatamente. Eu espero que não seja só por isso, que é muito pobre, não é? Senão que realmente não haverá mais. É interessante, isto até se poderia alargar a todas as áreas artísticas, não é? Quando há este confronto entre o nós e o eu não sei se depois a discussão fica um bocadinho pobre demais, inclusive por falta de recursos. Com certeza que o mundo tem muitas coisas para falar e para contar, quer dizer, por isso daí também, isto é uma provocação, literalmente. Não, eu acho que o eu só quer dizer, faz sentido quando o eu depois transcende, não é? Mas é sobre a visão e não sobre o eu, enquanto objeto, inclusive como objeto artístico, como finalizado do objeto artístico. Há aqui um conflito sempre muito grande e, no caso concreto das linguagens mais contemporâneas, há sempre este problema, não é? Sobre o que é que interessa de facto ao outro, não é? Há aqui esta questão de uma certa conversa sobre, não sei, espero que mesmo no caso do cinema, isso não aconteça só. Eu há um bocadinho queria estar a falar aqui, é tudo que eu estava a pensar, talvez há 2 anos atrás, vi uma peça de teatro no Festival Internacional da Almada que para mim foi um choque enorme. Uma companhia italiana que trabalhava com pessoas que tinham problemas de saúde mental. E foi a abertura. E o encenador tinha filmado a morte da própria mãe. Não é? E a pergunta é exatamente qual será o limite que se pode explorar, mesmo num contexto que seja um contexto, no caso, um bocadinho mais privado. Eu não tenho resposta para isso. O limite está sempre a mudar, não é? Quer dizer, já houve coisas nos anos 70 completamente radicais, se calhar hoje nós não toleraríamos, não é? E se calhar essa questão do limite tem sempre
com uma relação. Onde é isso, não é? Como é que nós nos relacionamos com isso? A preparação é que nós temos para isso. Sei que não quer a questão do público e do receptor não pode ser uma questão. Há muitos realizadores que dizem, artistas, não é? Eu nunca tenho visto um público quando faço o meu trabalho. E eu isso aceito. Acho que há ali um momento que nós temos que explorar a nossa visão. Mas sabemos todos que queremos comunicar, é por isso que estamos a fazer aquilo, não é? Depois depende de como é que queremos. Queremos chocar, se queremos levar as pessoas às lágrimas, se queremos. Às vezes coisas tão chocantes até nos podem criar um efeito de anestesia, não é? Estamos ali. Eu sei que é um trabalho um bocado de filigrana com as emoções. A arte também é isso, não é? E encontrar a alquimia. São processos. Sei que é complicado. Eu este filme nunca senti que assim um problema em termos éticos. Nunca senti. Acho que este filme é bastante público. É capaz. Não é? Quer dizer, eu já estava, era a minha mãe e eu não queria, para mim era mesmo importante que isto fosse uma boa trip para ela. Ela não saísse daqui deste lado, não tinha esse objetivo. Não deixa de ser um filme sobre o escritor. Não deixa de ser um filme sobre o escritor, não deixa de ser um filme sobre o ato de criar, não é? Sentiu-se sempre muito ostracizado por isso. A Catarina chegou a ler os livros do novo. E alguns, mas não vi todos, confesso. São muitos. Uma escrita às tantas um bocado depressiva, um bocado muito difícil. Mas nós agora estamos a tentar elaborar uma coletânea de poemas para editar. E são muito interessantes. Não é categoral. Considerando Não. as licenças os poemas que fazem. Quer dizer, a mim mexeram mais comigo, mas eu já percebi que o meu avô move assim, foi educado por ter esquecimento, mas de repente agora há outra vez uma, não sei se acho que não é por causa do filme, não sei o que é, são ondas, mas há pessoas a estudar uma obra específica do meu avô. De repente. No vinho, como com 30 anos, que está obcecado com um livro novo que é o Dom Tanas Barbatanas, e está ali, só quer saber sobre aquilo. Aquilo deve ter mesmo. Isso eu quando mostra um bocado como é que o filme se fazia a si próprio às vezes, ou seja, que eu sentia que não havia um lado que não estava eu a controlar. Na cena final, de repente o meu filho tira de um saquinho um beijinho. E quem vê aquilo pensa, pus lá aquilo de propósito, ou pensa, aquilo veio diretamente do meu avô. E aquilo acontece porque eu às tantas tive assim uma espécie de sonho que eu gostava de conseguir, era de entrar dentro do arquivo. E de repente, como se eu entrasse. Vocês lembram-se daquele filme do Woody Allen, Na Rosa Púrpura de Byron, em que ele sai do ecrã? E eu não sei como é que eu vou fazer isto. E às tantas rodámos uma cena que é assim, inteiramente ficcional, em que eu fui buscar um ator que de costas parecia o meu avô e pulo assim, transportámos aquela escrivaninha onde o meu avô está a ver os búzios. Foi das poucas coisas que a minha mãe herdou dele. Transportámos de casa da minha mãe, fizemos assim numa sala enorme e pusemos um senhor que é um ator até da Cópia, de costas, a encher as saquinhas com búzios. E eu entrava, a câmara acompanhava, e eu entrava um bocado piroso. Eu achei que era importante fazer aquilo, podia nem usar aquilo. E eu entrava e estava assim, era assim um momento mesmo de proximidade física com o meu avô. E estava com ele a encher as saquinhas com
Depois essa cena não entrou de todo, porque era um bocadinho. Já era um registro totalmente diferente. Era um bocadinho sepulcro. De repente aquilo que era supostamente uma coisa assim de reconciliação, tinha assim lá. Acabámos por não pôr essa cena, lá no outro, na mesa de montar, repetir. O que interessa é que essa cena está lá. E está lá neste momento final. Porque nós, ao arrumarmos as coisas depois de acabarmos essa filmagem, esquecemos de um beijinho dentro de um saco e quando eu faço a cena no fim, portanto, o filme é todo feito com coincidências. Aliás, depois andei um bocado obcecada com esta ideia da serendipidade. Não se usa muito em português, os ingleses é que têm serendipity. Que é um bocadinho estas coincidências, estas coisas que de repente fazem sentido